bem-vindo ao programa Empreender desta semana. Antes de começarmos, eu quero te convidar a pegar esse link que você recebeu e divulgar nas suas redes sociais e na sua lista de amigos. Bem, o convidado desse programa hoje é um convidado mega especial. Estamos hoje com o pastor José Valando Júnior, nosso pastor querido, presidente aqui da Igreja Batista Atitude. Pastor, obrigado primeiramente por estar aqui conosco, nos prestigiando com a sua presença. E o motivo de nós convidarmos hoje o senhor aqui é para conhecermos um pouco da sua história de empreendedor. O senhor nos inspira aqui, a maior parte do nosso público frequenta os cultos da nossa Igreja Atitude, mas eles conhecem o lado espiritual do senhor, de pastor, de cuidado, mas não conhecem o lado empreendedor do senhor, como isso começou. O senhor tem uma formação técnica, então eu gostaria de conhecer um pouco dessa tua história, e eu acho que o nosso público também está com essa grande expectativa de saber. Amém. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, Bruno, porque esse trabalho que vocês têm feito é muito importante, sabe? Muitos empreendedores têm sido orientados, têm se reavaliado a partir das conversas de vocês. Então, são sementes que a gente vai lançando, nem todas elas a gente sabe que planta e quantos frutos gerou. Mas, com certeza, sementes lançadas vão produzir boas coisas. E vocês têm feito isso. Então, para mim é uma honra estar aqui e do lado do empreendedor do seu nível, né? Aí eu me agiganto. Que isso. Obrigado, pastor. Como é que começou a sua formação na área de tecnologia, que o senhor começou? Conta um pouco para nós dessa fase aí da sua vida profissional, antes do ministério. Como é que foi? Bem, eu acho que para falar assim, do empreendedorismo e para falar também do talento, eu acho que eu teria que falar um pouco sobre o impacto da igreja na minha infância. Por quê? Porque na igreja a gente aprendia a cantar lá na frente, a gente aprendia a tocar na bandinha lá na frente, a gente aprendia a recitar versículo, a gente participava de disputa, quem falava mais versículo decorado. Embaixadores do Rei. Embaixadores do Rei, Sociedade de Crianças. Então, esses mecanismos que a igreja apresenta para a criança têm um diferencial incrível. Por exemplo, na escola eu nunca tive dificuldade de apresentar trabalho em sala de aula. Alguns tremiam, ficavam desesperados. Para mim não, por quê? Porque na igreja essa cultura de falar, de cantar, de se apresentar, de fazer peça, já é natural. Então a primeira coisa que eu quero dizer é que a igreja te ajuda muito na sua carreira. Criar um filho dentro da igreja realmente é um grande diferencial para que ele desbloqueie certas coisas e ele abra certas chaves de sucesso na vida dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria ressaltar é o seguinte, é que eu não nasci pastor, né? Eu acordei de manhã, lá na minha infância, falei, um dia eu vou ser pastor. Não. O meu alvo era ser um empreendedor, o meu alvo era ter o meu negócio, o meu alvo era ser bem sucedido na vida, ganhar dinheiro, conquistar posição, conquistar alguma coisa profissionalmente e ter uma vida mais tranquila do que eu tive na minha infância. E aí eu quero pontuar que as dificuldades que eu passei também na infância, as privações, que eu sei também das suas, até mais complexas do que a minha, essas dificuldades que nós passamos nos geram um grande diferencial em relação a essa molecada que a gente está gerando hoje, em que a gente oferece para eles escola de primeira, oferece para eles tênis Nike, oferece viagens, para eles viagem e tudo. Então, eles vão ter outras habilidades, porque um filho meu que viaja, que vai lá, ele conhece outras coisas, ele conhece outras culturas e tal, mas aquilo que a gente passou comendo arroz com salsicha, na escola pública, peixe, comendo arroz com peixe, contando as moedinhas ali, os 50 centavos para comprar um Drops Garoto, queria comprar a bandinha, porque a banda eram 6 balinhas, 5 balinhas, Era mais cara, gostosa, mastigável. O Drops Garoto eram 10. Não era tão gostosa, mas rendia mais. Então você começa a gerenciar. Vai entregar a idade, hein? É isso aí. Você começa a gerenciar custo-benefício. Já desde criança. Com um cruzeiro, eu já tinha uma tarefa de gerenciar. Eu comprava 50 centavos a banda e 50 centavos o Drops Garoto. Uma pelo prazer,
outra pelo prazo. É incrível, Verdade. é incrível. Então, quando eu faço a leitura disso tudo, eu começo a ver os pequenos detalhes de cultura financeira, cultura empreendedora, cultura organizacional. A igreja tem departamentos. A igreja Sim. funciona. Não, isso é com o departamento tal. Você é moleque, você já vai vendo essas coisas. Já vai Então, participando disso. Né? Com certeza. Então, isso tudo participou da formação de quem eu sou hoje. Eu não posso ter dúvida de que Deus usou isso tudo. Aí, chegou na hora de fazer vestibular. Eu era bom em matemática, uma carreira que estava crescendo no momento era análise de sistemas, né, era informática, e eu fui fazer. E eu comecei a fazer matemática na UERJ e informática na PUC. Depois eu abandonei a UERJ, fiquei só na PUC, porque era um curso muito voltado para o mercado. Na UERJ eu poderia até tentar migrar depois para a informática a partir do terceiro ano de curso, mas os 2 primeiros anos era matemática apenas. E a PUC não, era um curso voltado para o mercado, as grandes companhias iam para lá. E esse curso era um curso de análise de sistemas. Então, o que é um analista de sistemas? Ele olha o ambiente, ele olha uma necessidade e ele vê como que o processo pode ser desafiado para ser melhorado e como que se usa o computador, como se usa o hardware e o software para viabilizar essa nova forma de funcionamento. Então eu comecei a prestar serviços analíticos sobre a empresa. Olha só, o que Deus estava fazendo comigo? E aí eu fui trabalhar numa grande corporação, a EDS, Electronic Data System, uma multinacional americana que tinha uma ênfase muito grande em quê? Metodologia. E aí eu fui estudar metodologia de qualidade, metodologia de desenvolvimento de sistemas, metodologia de documentação, metodologia de captação de informações do cliente. Eu estudei tudo isso. A empresa bancou um monte de curso da minha vida, metodologia de gerenciamento de tempo. Nossa, sabia que isso lá na frente ia ser o teu... Tudo isso ia contribuir para me empurrando para o meu futuro, para o meu destino. Sim. Eu ainda não sabia o meu destino. Eu achava que o meu destino era ser um grande empreendedor. E detalhe, Bruno, eu já estava estudando, enquanto eu trabalhava nisso, eu estava estudando para o concurso de auditor fiscal. O que eu botei na cabeça? Falei, eu faço a prova de auditor, já passo, começo a ganhar um bom salário. Uma estabilidade, né? Estabilidade e um bom salário. Aí eu monto o meu negócio, porque eu estou ganhando bem, monto, viro empresário. Se der para conciliar, beleza. Se não der, eu largo aqui e sigo minha carreira. Bacana. Foi nesse processo aí que veio uma coisa mais forte do que eu, que foi o meu sentido de vida. Por quê? Porque o grande empreendedor, ele precisa saber que o alvo da vida dele não é ganhar dinheiro. Porque se for ganhar dinheiro, cara, tem um monte de coisa que você pode fazer para ganhar dinheiro sem ter esse trabalho todo que o empreendedor tem e sem ter esse risco todo que o empreendedor tem. Esse peso, né? Esse peso, um monte de gente, administrar gente, e funcionário reclama e vai para a justiça, essa coisa toda, essa loucura toda. Então, precisa ter um motivo, um sentido, um alvo. Você precisa descobrir qual é o seu destino. Por que você está nisso? Por que você quer realizar alguma coisa? E eu descobri que o sentido da minha vida era o quê? Era ser pastor. Eu vi que eu não ia ser feliz fazendo mais nada na minha vida que não fosse cuidando de pessoas, pregando, mobilizando pessoas para fazer o bem para o próximo e ajudando as pessoas a conhecer o amor de Deus e uma vida em Deus. Agora, olha o que acontece, Bruno. Tudo que eu aprendi lá, toda serviu como base. Força de vontade, toda a vontade de aprender, de empreender com qualidade as coisas, tudo isso eu trouxe para o ministério. Então, quando eu vim para o ministério, eu não vim para ser mais um. E ninguém tem que ser mais um, em nada na vida. Aí você fala assim, mas eu nasci numa família pobre, eu não tenho muita grana, e papapá. Então você pode dar um monte de desculpas para não ser diferenciado. Mas eu já vi um pipoqueiro no centro da cidade, e esse pipoqueiro, ele é o cara. Por quê?
Porque ele não pega pipoca com a mesma mão que ele pega no dinheiro, ele tem A luva, né? uma luva que ele pega, ele tira a luva, ele, quando te dá pipoca, ele te dá pipoca com um kit em que vem um alquinho gel, naquela época, antes do coronavírus. Verdade. E o alquinho gel, depois você tira a gordura da mão, ele tem o sachêzinho de sal, já vem, porque tem gente que gosta muito de sal, tem gente que gosta de menos. Já vem nesse kitzinho, ele tem um avental não, ele tinha um roupão assim, de branco, pipoqueiro, né? é um avental mesmo, né? É. De pipoqueiro, e o avental tinha o dia da semana. Ou seja, cada dia ele... Cada dia era um avental, você Trabalhava. sabia que ele estava com uma roupa limpa, era a roupa do dia, ou seja, Bacana, né? Ele pegou ali o ambiente dele e transformou, né? transformou a O fila, segmento dele, fila de gente para comprar pipoca. É verdade. Num camarada diferenciado. Então, eu te pergunto, esse cara, se ele tivesse talvez a oportunidade que o filho de um cara rico teve, ele seria bilionário. Verdade. Talvez ele não vai ser bilionário, mas ele é um empreendedor, que ele saiu de uma condição e vai para outra muito maior. E hoje ele está com aquelas calças de pipoca, amanhã ele tem uma rede. Amanhã ele compra uma lanchonete. E ele vai empreender, ele vai criar em cima. Para multiplicar aquilo ali, né? Sem sombra de dúvida. Como foi o seu caso. Né? A tua história também revela isso. Você começa aprendendo a consertar a coisa, tal. E hoje a sua empresa é uma das campeãs de mercado aí, realizando um trabalho de altíssima qualidade, né? Com uma projeção incrível. Ou seja, você desafiou o processo. Você questionou até onde eu vou. Como eu posso chegar mais longe? Todo mundo que se acomoda está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você fique insatisfeito com o que Deus te deu, mas Ele quer que você tenha uma insatisfação com o que você ainda não produziu. Por quê? Porque toda vez que você vai para um nível maior, toda vez que você alcança um extraordinário, você está ampliando a sua repercussão para a glória de Deus. Se você está com o coração em Deus, quando você chega no extraordinário, o extraordinário é o teu melhor púlpito. Um camarada que saiu do zero, se tornou um milionário, vai ter um monte de gente que para ouvir, sim ou não? É verdade. Um cara que tinha uma carrocinha de pipoca, agora ele tem uma rede de lanchonete. Se ele falar, olha, palestra com o fulano de tal, vai contar a história dele, para a gente para ouvir? Para. E ele pode mostrar como Deus interferiu para aquilo acontecer. A gente tem vários exemplos, né, disso, né? De até um vendedor famoso que ficou aí de Copacabana lá, que vendia água, né? Pegou o dinheiro, comprou a água, vendeu e hoje virou um palestrante aí de sucesso, né? Tá fazendo Verdade. palestra pelo Brasil inteiro, né? Ainda faz propaganda Isso aí. e ganha dinheiro à beça, até de banco. É verdade. Então é um case, né? Então, isso foi o que gerou em mim essa sensação de que eu não poderia ser mais um. Claro que quando se trata de igreja, depende do poder de Deus em tudo, porque se Deus não agir, você não vai fazer uma igreja avançar. Mas uma coisa é o seguinte, você não pode mandar o vento soprar, mas você pode içar a sua vela. Tá certo? Você pode içar a sua vela. Então, a minha vela eu tenho que içar. Ninguém vai içar a sua vela. Ninguém içou a vela do Bruno. O Bruno içou a vela dele agora. Podia dar tudo errado, podia. Você fez tudo bonitinho, bacana e não deu certo. Pode. Tem que perseverar, né? Você tem que perseverar. Fala, pô, calma aí. Será que essa vela tá legal mesmo? Ou ela tá furada? Tá desalinhada. Botei na direção do vento? Como é que eu estou fazendo? Então, não basta a gente simplesmente achar que vou investir um dinheiro e a coisa vai acontecer. Não. Muitas vezes não é o dinheiro, é o jeito de fazer. E aí entra uma coisa muito legal, que somou muito no meu empreendedorismo. Eu sou uma pessoa obcecada por aprendizado. Eu conheço a tua história, eu te perguntei a tua história. Uhum. Eu quis saber cada detalhe, como é que tu fez isso e tal. Pô, mas como é que a tua empresa ficou desse tamanho? Por quê? Porque eu sou um admirador de histórias de sucesso. E tem uma memória também fantástica, porque né, tem tempo que a gente já conversou e você está relembrando aí. A gente... Conheço os detalhes todos, conheço como é que foi a fusão, né? Quem era sócio, quem não é mais, etc, etc. Caramba. Os detalles todos. Legal. Tá certo? Por quê? Porque alguém está falando, eu estou aqui, ó. Pô, legal. Essa semana eu fui visitar um empresário e o camarada veio da pobreza, cara. Morava lá em Belford Roxo. Ele é até um cara bom para se entrevistar. Bacana. Morava em Belford Roxo. Hoje o cara é um empresário bem sucedido demais. É uma águia. Um homem que
poucos estudou na sua infância dele, dificuldade, começou a trabalhar cedo em farmácia e Legal. subiu que nem um foguete. Por que eu vou ouvir um camarada desse? Porque alguma coisa ele pode me ensinar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Câmeras em mim aqui, 85% das melhores funções que você vai achar no mercado não são preenchidas por currículo, são preenchidas por relacionamento. É alguém que te indica. Pô, tô precisando de um cara assim. Pô, cara, eu conheço um cara assim. É indicação. É isso aí. 85% das melhores funções do mercado são preenchidas por indicação. Depois Ou seja, você vai ver o currículo. é isso aí, depois tu vê o currículo. É verdade. E às vezes você até vê uma coisa no currículo que está faltando, mas você fala assim, quer saber? O cara é bom pra caramba nisso, isso aqui eu vou treinar ele. Mas com esse perfil, com esse desempenho, com o apoio dessas pessoas, O treinamento certo, né? Ele pode... eu vou treinar o cara nisso que ele não sabe. Ele não sabe a ferramenta tal, ele aprende. Ele sabe a ferramenta A, B e C, por que ele não pode aprender a D? Então, o networking vai dizer até onde você vai. E Deus me deu uma habilidade. Eu sou uma pessoa motivada. E o empreendedor tem que ser motivado. Por quê? Uma frase minha, você vai ver num livro meu algum dia. O motivado vence o inteligente. O motivado vence o inteligente. Se colocar duas lojas, uma do lado da outra, vendendo o mesmo produto, esse cara é inteligentíssimo, faz planilhas apuradas, esse cara planeja o cash flow dele, com detalhe. Ele fez uma análise das possibilidades do mercado, como é que a bolsa está se comportando. Meu irmão, esse cara é o cara. Esse aqui fica na beira do balcão motivando a equipe, vamos lá. Quando vem um cliente, ele fala, que lindo dia, vamos lá, vou cuidar do teu carro, papá. Ele é motivado com os clientes, com os fornecedores, ele é motivado com a equipe dele, com todo mundo. Querido, vai engolir esse aqui, vai engolir. Então, motivação. Motivação envolve uma palavrinha, a raiz da motivação é o quê? Motor. A motivação impulsiona, gira o motor. Gira não só o teu motor, gira o motor de quem está ao teu lado. Gira até o motor, né, de quem não é da tua empresa, da tua corporação, mas que vibra tanto contigo que fala, vou dar uma dica para ele, vou dar uma sugestão, vou dar até uma contribuição, no meu caso aqui da igreja. Quantas pessoas que não são da igreja que chegaram aqui e deram uma oferta? Eu quero participar do que Deus está te fazendo sonhar. Porque eu acredito no que você está fazendo. Eu não sou da tua igreja, eu moro lá. Não é nem cristão, né? Nem de outra religião. Nem cristão. Mora em Niterói, mora em outro lugar. Ele vem aqui e contribui. Por quê? Porque ele acredita no que Deus está fazendo nesse lugar. Então, o empreendedorismo, ele envolve algumas coisas. Ele envolve network para você aprender e para pessoas te botarem na cara do gol. Envolve desafio de processos, ou seja, melhoria contínua. Porque aqui na igreja, durante a pandemia, a gente cresceu. Durante a pandemia, eu não deixei de pagar uma conta, muito pelo contrário. Durante a pandemia, a gente adquiriu coisas. E o social também, né? Cresceu muito nessa época. Social, a gente arrebentou. Conseguiu acho que mais, multiplicar por 10 aí. Em 3 meses, a gente distribuiu quase 100 toneladas de comida. Benção, a gente arrebentou. Ou seja, no meio... Mas é a motivação. É isso aí. E as conexões. E o quanto você desafia as pessoas a fazerem melhor. Por exemplo, Bruno, vou contar uma coisa aqui. Quando eu cheguei de Portugal e a pandemia tinha se instalado, eu cheguei na semana seguinte, cheguei num sábado, domingo teve culto, na terça-feira eu cheguei aqui de manhã e falei para a equipe, a igreja agora é online. Desliga o presencial. Como é uma igreja online? E a gente começou a trabalhar semana a semana dentro desse foco. Cada culto que acontecia, eu reavaliava o processo na semana seguinte. Batia, reclamava, acusava, você fez mal feito, vamos lá, pá, gente chorou, foi assim. E cada semana, durante 1 mês e meio, o culto não foi o mesmo. Durante 1 mês e meio, toda semana tinha um ajuste. Como que vai ser o momento do ofertório, como que vai ser o momento do apelo,
como que vai ser o momento de culto, quanto tempo vai precisar para isso, quanto tempo para aquilo, por onde que entra, por onde que sai, para que câmera eu falo, em que momento. Quem estava assistindo em casa estava recebendo uma qualidade nova, mas não sabia por quê. Tinha um trabalho de engenharia de qualidade acontecendo toda semana. Então, não acontece tempo, né? Por acaso. Ah, mas Deus abençoou. Sim, Deus abençoou, mas a gente suou. É unção e suor. É verdade. As duas coisas precisam caminhar, né, juntas. Né? As duas caminham juntas. E na vida empresarial do mesmo jeito. É suor, mas dependência de Deus. Pode vender banana, pode vender foguete, não importa. Um homem que entende que ele não veio do acaso, que tem um Deus que o gerou, ele entende que se Deus o criou, Deus tem expectativa. Quando a gente gera um filho, a gente tem expectativa. Verdade. Você olha para o Danielzinho, você pensa em quê? Ah, tomara que não seja nada. Não. Você olha para ele e fala, pô, esse moleque vai arrebentar, esse moleque vai ser um empreendedor, esse moleque vai ser um vitorioso, vai ter uma família linda. Verdade. Vai trocar aquelas mamadeiras todas. O kit, né? Aquele kit de mamadeira por uma vida mais saudável. Verdade. Tá certo? Então, você sonha. Quem gera alguma coisa sempre sonha com aquilo. Verdade. Quando você montou a sua empresa, vou montar uma empresa só de palhaçada. Não tem o que fazer, vou montar... Não! É isso aí. Vou montar uma empresa que vai conquistar o mercado, vou montar uma empresa que vai dar lucro, que vai crescer. Você está indo agora para Belo Horizonte? Não. Né? Verdade. Por quê? Porque, tem uma oportunidade ali, tem um segmento ali. Aproveitar o momento, né? Um momento. Então, a nossa igreja foi assim. Um monte de coisa que a gente faz hoje. Hoje nós somos 16 igrejas, né? Então, isso que eu queria voltar um pouquinho na história. A gente acabou... tem assunto aqui para dias, né? O pastor, o senhor falou da parte profissional e aí depois o senhor entrou no ministério, né? Fez aí o processo, né, de estudo, né? Porque muita gente não conhece, né? A gente é um programa aberto, a gente está passando aqui também na Bem Mais TV, então é um programa que a gente tem atingindo um público aí que talvez não conheça a Igreja Batista Atitude, no que ela se transformou, né? Hoje a Igreja Atitude é uma referência no meio cristão, né? E não foi sempre assim, né? Quando o senhor veio para cá, o senhor foi para Minas, né? Pode contar um pouco desse período da história? Quando eu terminei o seminário, eu continuei trabalhando como analista de sistemas. Eu saí da empresa, daquela empresa em que eu trabalhava, a IDS, e eu fui para um banco de investimentos, né? Nesse banco de investimentos, eu ganhei um bom dinheiro, porque tinha participação dos lucros. Eu fui trabalhar no Banco Prosper, do Grupo Peixoto de Castro. Então, eu era responsável pelos sistemas da área da financeira, né? Eu era coordenador de sistemas da área financeira. E eu tinha um gerente muito competente, eu tinha um diretor muito competente. Então, também foi um aprendizado muito legal também nessa corporação. E aí veio o convite para ser pastor em Ipatinga, Minas Gerais. Fui para Ipatinga, uma igreja com uma cara muito, muito interiorana, né? Mas que já tinha uma estrutura deixada pelo antigo pastor, e a partir daquela estrutura eu falei, vamos crescer agora. Quantos membros tinham nessa época? Lembra? A igreja não tinha 200 membros frequentando, não. Tinha uns 190, por aí, membros, né? E aí, quando eu saí, a gente tinha 550 membros e uma frequência de quase 700 pessoas. Era a frequência no domingo. Então, cresceu muito a frequência da igreja. E nesse tempo, eu também tive o meu primeiro aprendizado como agora gestor de uma igreja local. Né? Quais são os ministérios importantes? Como eu posso conquistar corações? Como eu posso ajudar os jovens? Como eu posso falar para a família? E aí veio um convite, depois que a igreja lá cresceu, avançou, eu me tornei... Já estava ali estabilizado, né? Estava estabilizado, assim. A cidade me conhecia. Aí, nesse momento, eu recebo um convite para uma igreja que se reunia numa escola municipal aqui na Barra da Tijuca, uma igreja que tinha menos de 30 pessoas frequentando o culto e num lugar muito precário, muito sujo e sem estrutura e sem dinheiro. Ou seja, largar uma vida já estabilizada. Estabilizada. Né? Primeiro o senhor largou a vida que tinha aqui no Rio, né? Com um bom salário, numa boa empresa. Fui para ganhar quase 1/3 do que eu ganhava lá em Ipatinga. Então esse foi o primeiro desafio, né? Sim. Abrir mão disso para
se dedicar ao ministério, vamos dizer assim, lá em Ipatinga. E aí, após qual período que o senhor ficou lá em Ipatinga? Fiquei 5 anos e meio. 5 anos e meio. E veio esse convite para retornar ao Rio, né? Perfeito. E aí pegar essa estrutura de igreja. Na Barra da Tijuca. Se reuniu numa escola. Ou seja, num lugar bonito, num lugar que requer algum tipo de embelezamento, de estrutura, a gente foi reunido numa escola precária, uma escola municipal. Então a gente teve muita dificuldade. A maior parte dos membros da igreja eram pessoas muito simples, de ganho na época, de ganhos não muito altos. Então a gente estava ali realmente sem muitas expectativas, mas Deus confirmou no meu coração. Te deu essa visão de... Deu essa visão. Investir nesse... Vai para isso que eu estou contigo. Não vou dizer para você que eu cheguei aqui e arrebentei. Não. Cheguei aqui... Como todo começo, né? É difícil, ralei, e decepção e dificuldade, mas olha, motivação. Cada vez que eu olhava para o celular, que ele tocava, eu falava, ó, coisa boa tá vindo aí, hein? Ó. O tempo inteiro. Bacana. O tempo inteiro. Tocava o celular. Hoje não. Hoje eu estou mais normal, mas naquela época era uma coisa louca. Tocava, é gente para vir para a igreja, é uma oferta para ajudar a gente na igreja, é alguém oferecendo um local para a igreja. E muita coisa boa aconteceu assim. Tocava o telefone, alguém falava, olha, estou te encaminhando uma pessoa para ir para a tua igreja aí, ele está indo morar aí na Barra, você faz a visita? Faço. E eu comecei a pregar em todo o convite que eu tinha. Tinha semana de eu pregar 3, 4 igrejas diferentes. Eu ia, porque eu falava, eu vou lá, um dia esse cara vai vir morar na Barra, ele vai vir para a igreja. Ou então um amigo dele vai vir para a Barra, ele vai indicar para a igreja. E a Barra é um bairro que ninguém nasce aqui, né? As pessoas vêm para cá. Todo mundo migrou. Então, é isso aí. Então foi esse investimento de vida aí. Foram alguns anos de luta. Aí quando chegou num determinado patamar, depois de uns 3 anos, a gente deu uma fortalecida. E aí da escola foi para um hotel, né? Da escola nós fomos com 6 meses, com 7 meses na escola municipal, nós fomos para um hotel, com mais 6 meses nós fomos para uma casa, alugamos uma casa no condomínio Rio Mar. Mais alguns anos a gente alugou a casa do lado, a casa ela comportava 200 e poucas pessoas num quadrado, tinha um corredor. Aí começou a vir gente. O que a gente começou a fazer? Abrimos a porta que fechava o corredor, peguei o púlpito, botei para o lado de cá, inclinou. Aí daqui eu falava para o corredor e falava para o pessoal aqui. E bacana. Foi dessa maneira. E o corredor tinha aqui uma porta, né? Que eram as portas do banheiro. Sabia que o cara ia no banheiro. Bem na saída das pessoas sentadas. Desagradável, né? Aperta uma descarga, todo mundo escuta. Se demorar um pouco mais, né? Mas era assim, foi desse jeito que a gente trabalhou. E chegou uma hora que a gente construiu o templo, e acho que foi 2007, 2008. E quando isso aconteceu, Bruno, foi muito interessante. Porque a gente começou a fazer 2 cultos, um de manhã, um de noite, pregava uma mensagem de manhã, a mesma mensagem à noite, para o pessoal vir de manhã e de noite. Depois eu continuei pregando de manhã uma mensagem e de noite eu tinha 2 cultos com a mesma mensagem, diferente da manhã. E lotou. Aí eu comecei a pregar o mesmo sermão, de manhã, de tarde, de noite. A pessoa escolher um horário e ver. E pedindo, por favor. Não venha à noite. Não venha. À tarde ou à noite. Em 2 cultos, vem num só. E assim a gente tinha um ambiente para 250 pessoas, que nem uma sardinha em lata. Eu lembro dessa. Foi onde eu conheci a igreja. Tinha fila para entrar, né? Com o pessoal esperando, aí saíam por um lado e o pessoal já entrando para o segundo culto. Inacreditável aquilo. Foi um mover acabando ali. Um culto, você olhava na rua, duas ruas atravessadas de gente esperando para entrar para o culto. É até emocionante. E entre um culto e outro, eu ia lá para fora e ficava, vai embora não. Eu vou arrumar um lugar para você, fica aqui. E eu ficava clamando as pessoas para não ir embora, apesar da dificuldade. Aí Deus deu uma visão. Aí eu empreendedor. Deus deu uma visão, vai para um lugar. No meio daquele crescimento, um monte de gente vendendo a rodo, os preços subindo. O boom, né, imobiliário, né? O boom imobiliário, 2011, 2012, Deus fala comigo, olha, vocês vão comprar esse ano uma área. Comecei a falar isso na igreja, o dono de um terreno muito interessante, que é onde a gente está hoje,
um dia me para e fala, não vai comprar meu terreno não? E aí nós fomos negociar, ele financiou para a gente, foi um desafio, teve gente que me chamou de maluco, megalomaníaco, pagamos todas as prestações, o terreno está em nosso nome, quitado, um terreno nobre, enorme, no meio da Barra da Tijuca. Gigante, né? Quantos metros quadrados aqui? Aqui nós temos 10 mais 6, 16 mil metros quadrados. Um ponto estratégico, Num ponto estratégico da Barra, e isso é só o começo. Amém. Eu acho que o grande desafio é, se nós compararmos a visão empresarial nossa, né, de empresário do dia a dia, com a visão do senhor no ministério, é que o senhor é a fé, né? O senhor tem, claro, um planejamento de como é que vai ser quando assume um compromisso desse, mas caminha lado a lado com a fé, né? Porque não é igual uma empresa que já tem aquele seu faturamento recorrente, se for uma empresa de serviço como a minha, que eu tenho um contrato, né, e eu tenho ali, o cliente tem aquela obrigação contratual. Com a igreja é diferente, né? A igreja depende exclusivamente da doação, né, do fiel. A gente aqui não tem ajuda governamental, não tem nenhum órgão que vem aqui e deposita recursos financeiros. É aquele negócio misto, né? A gente é uma igreja, uma agência do sobrenatural, mas a gente é uma empresa, uma instituição. Você tem o CNPJ, você tem compromissos com funcionários, você tem que recolher o imposto das pessoas, você tem que manter o ambiente limpo, você tem que se preocupar com as leis de seguridade e por aí afora. Então, o que aconteceu? Conforme a igreja foi crescendo, eu fui estruturando para o crescimento. Então, hoje a gente tem um setor financeiro que tem várias pessoas trabalhando. Sim, departamento mesmo. Eu tenho um departamento, né? É uma igreja, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter qualidade no serviço. Vai sair mais caro. Eu tenho um RH, nós temos uma área de compras, para a gente comprar bem, comprar com inteligência. Né? Nós temos uma área de projeto de obras, né? Hoje nós somos 16 igrejas. Foi outra coisa que Deus fez. Começou a crescer muito e gente de várias localidades. Só que eles ganhavam pessoas para Cristo perto da casa deles, que não vinham para cá. Tinha essa dificuldade, né, do deslocamento. Sim, eles queriam vir, mas seus amigos não. Então a gente começou a ver a necessidade de abrir unidades onde a gente estava ganhando pessoas para Cristo. Então hoje a gente tem Nova Iguaçu, Petrópolis, Magé, Cordeiro, Zona Sul, Guaratiba, Vargem Grande, Caxias, Belo Horizonte, temos no Canadá, em Vancouver, Orlando, estamos entrando agora em Lisboa, Portugal, ou seja, Brasília está começando esse mês, né? Vai ser a 16ª igreja. Então, administrar tudo isso, né, também não é fácil, gente criou uma estrutura para administrar as igrejas filhas. Aí a gente montou um seminário para gerar líderes para mandar para essas igrejas filhas. Então é assim, uma necessidade vai fazendo a gente criar organizações que se unem para um objetivo único, que é levar a igreja a produzir com qualidade. E um projeto bacana que a igreja aqui também tem, gostaria que o senhor pudesse falar também sobre isso, que é multiplicar tudo isso que é produzido aqui para outras igrejas, né? Até de outras denominações que participam aqui de alguns eventos, Sim. né? O senhor tem essa visão também de espalhar esse conteúdo para abençoar outras denominações, outras igrejas que precisam desse conteúdo de qualidade, né? A Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz que nós somos dispenseiros de Deus. Qual o conceito de uma dispensa? É que você bota produtos que têm prazo de validade. Se você não usar, aquilo vai se deteriorar. Então, aplicando para a vida espiritual, se nós somos dispenseiros de Deus, Deus nos dá algumas coisas para a gente usar. Toda vez que eu recebo alguma coisa de Deus e eu disponibilizo, Deus vai colocar mais coisa na minha dispensa e produto melhor. Porque o iogurte que a gente comia quando na infância, hoje tem muito mais iogurte, muitos outros tipos. Iogurte com granola, iogurte com pedaço de fruta, iogurte com mel, iogurte, um monte de coisa que não tinha. Então, quando você usa o produto que você tem, Deus coloca produto novo melhor. Então, a gente tem procurado dar para todos os pastores que nos procuram, através de uma organização chamada Rede Supere, apoio logístico, apoio na área de evangelismo, na área de células, na área de família, na área de crianças.
E dessa maneira a gente está fazendo mais igrejas chegarem a uma realização, né? Uma satisfação de falar, poxa, estou fazendo alguma coisa relevante. E outra coisa que também vem ligado a isso é a ação social. Hoje a gente tem uma creche que a gente está inaugurando para 250 crianças, um centro de reabilitação para 120 homens, já estamos com 40 homens lá, vamos chegar a 120 homens. Então, a obra social da igreja também gerou novos CNPJs, sim, novas estruturas. Por quê? Porque ficou tão grande a ação social que não dava mais para ser um departamento da igreja. Tinha que ser um organismo que interagisse vida própria, né? Com o governo, interagisse com as empresas de uma maneira mais legítima dentro da lei. E o senhor falou num ponto bacana, que é a creche, né? Porque nesse momento de pandemia nós estávamos ali já naquela fase de entrega da obra, né? E aí teve que dar uma amenizada nesse processo, né? Mas agora a gente está aí inaugurando, né? Acredito que agora já no segundo semestre a gente já começa vamos inaugurar uma parte, né? Vamos inaugurar o primeiro andar. Temos mais 2 andares que nós vamos inaugurar futuramente. Por que inaugurações por parte? A gente está simplesmente dentro de um projeto de metas, celebrando cada meta atingida. E até um desafio para quem está assistindo a gente, sim, né? Participar disso, né? Verdade. Quem entrar naquela creche do futuro e falar, meu dinheiro chegou aqui, vai ter muita alegria, vai ter muito orgulho. Vai ser a melhor creche do Rio de Janeiro. A melhor. Não vai ter para ninguém. Amém, é isso aí. Pastor, e qual é a sua visão da igreja? A gente tem falado aqui muito para os empreendedores dessa retomada, né? Desse novo mundo, né? Eu costumo dizer, pós-pandemia. Qual a visão que o senhor tem? A igreja, como o senhor falou, ela teve que se adequar, né, a essa mudança toda. Os negócios também, as empresas, muitos empreendedores ficaram parados nesse momento, sem poder produzir, outros produzindo bem menos do que, né, estavam ali acostumados no seu dia a dia. Qual a palavra que o senhor pode deixar aqui para o nosso público relacionada a essa volta, a esse novo mundo? Bem, um monte de coisa, quando surgiu, não acabou com a outra. Disseram que a televisão acabaria com a rádio está aí, a televisão também. Disseram que a TV acaba e acabar com a televisão aberta. A televisão aberta está aí e a televisão a cabo também. Disseram que a internet, transmissão IP, ia acabar com a TV a cabo. Então a TV a cabo aí, está a internet. Ou seja, tem espaço para novas formas de comunicação, novas formas de ação nesse mundo. Só que a gente tem que saber aonde que você vai colocar o seu foco maior. Se eu tentar vender da maneira que eu vendia antigamente, tendo um mundo digital à minha disposição, eu vou ter dificuldade. Vai ficar limitado. Né? Porque as pessoas estão procurando de forma digital certas coisas. Não estão mais indo para o calçadão de tal lugar procurar no camelô, como era tão comum. Né? Eu ia para Madureira, era camelô na rua inteira. É verdade. Né? Muita na coisa... passarela do trem, né? Isso. Comprava ali. Poxa, ainda tem, mas muita gente, no online, comprando na Amazon, comprando numa outra ferramenta de compra, né? Então, no caso da igreja, a gente realmente se tornou uma igreja presencial digital. A gente era uma igreja presencial, o digital era um complemento. Hoje, o digital é um fundamento. Ele não é mais uma coisa que agrega, ele é uma coisa fundamental. Se acabar um culto e eu perguntar, foi tudo bem? Foi, pastor. Como é que foi o Kids? Foi bem. Como é que foi a recepção? Tudo bem. A segurança? Tudo bem. Como é que foi a transmissão? A transmissão caiu. Não. Então, calma aí. Caiu o mundo, amigo. Caiu o mundo. Antigamente, não. Deu tudo certo. Só a transmissão, tenta melhorar para a semana que vem. Mas não era um fundamento. Então, o mundo digital virou a chave. Por exemplo, aqui na igreja, alguns setores, eu vou realmente colocar a maior parte deles, ou quase todos, trabalhando de casa. Já conseguiu identificar isso? Já consegui identificar. Trabalha de casa, eles vão produzir. Uma vez por semana vem aqui para fazer algum trabalho específico,
para uma reunião específica, se necessário for, mas tem muita gente que eu não preciso ter aqui e a pessoa fica com maior versatilidade para fazer o que ela quiser da vida dela. Quero trabalhar muito hoje para folgar amanhã. Ela vai ter o tempo que ela quer. Vai ter uma meta e ela tem que entregar aquele resultado. Aí, estabeleci metas, entregou o resultado, amigo, acabou. Tem área que você não consegue aferir isso, mas tem área que é fácil aferir. Tá certo? Verdade. Eu não posso botar home office a moça que limpa aqui a igreja. Aí não dá, né? Verdade. Né? Mas eu consigo home office num monte de coisa. Então, a gente está se adaptando para essa nova cultura de mundo e, sem sombra de dúvida, a gente já avançou nesses 4 meses aí 3 anos. Uma nova igreja. Né? É uma nova igreja. E o que a gente, por isso que a gente está aqui agora, por exemplo. Sim. Né? Esse programa nasceu na pandemia, né? Eu virei apresentador sem experiência. Hoje você é apresentador de televisão. Um novo skill. E já vou botar no currículo. E apresentador de televisão mesmo. Porque está na Bem Mais TV, esse programa maravilhoso. Tá certo? Está nos canais de redes sociais e está também... No YouTube, né? Que é o no YouTube TV e no Instagram. E está lá na Bem Mais TV, que é uma televisão de grande alcance em toda a Baixada e parte do Rio de Janeiro. Então, é um novo tempo, reunião. Todo mundo lá na reunião. Eu estou fazendo um monte de reunião minha agora, né? Com os líderes de ministério. Ontem eu fiz uma, você faltou. Sim. Opa. Você entrou depois, né? Então, eu fiz uma reunião ontem, como? Zoom. É verdade. Para que todo mundo vinha aqui? Deslocamento. Tempo. É isso aí. Aí eu tenho que mandar alguém preparar um café, botar um biscoito, porque o cara vem do trabalho. Mó trabalheira. No Zoom, rapidinho, objetivo, acabou. E é isso que eu ia falar, a questão de ser objetivo, né? A gente percebeu isso também nas empresas, né? A coisa se tornou muito mais objetiva. Porque antes você tinha aquele bate-papo, toma um café. Hoje não, você entrou ali, não tem o que você vai entrar no assunto, resolver e isso acabou. Aí. Né? Viagens internacionais vão diminuir sensivelmente. Todo mundo para Nova York para uma reunião. Vai acabar esse negócio. Hotelaria vai ser afetada. Passagem aérea vai ser afetada. Restaurante vai ser afetado. Então, todo mundo vai ter que se refazer, se reinventar, mas eu acho que o mundo vai melhorar. Eu acho que a gente vai ter mais qualidade de tempo. Você, na pandemia, eu te via lá com o teu computador, a gente passou o final de semana junto, e você viu um monte de coisa no teu computador. É isso aí. Podia estar de qualquer lugar, né? E funcionou. É verdade. Funcionou. Então, eu estou pensando em mudar para uma ilha isolada, ficar de lá. Fazer tudo online, né? Bem, pessoal, a gente está chegando aí ao final desse programa. Foi um bate-papo aqui muito agradável, né, e produtivo. E queria agradecer, pastor, mais uma vez pelo seu tempo aqui dispensado a nós. Sua agenda é mega corrida, né? Então, assim, a gente quer te agradecer mais uma vez por esse tempo. E, assim, o Ministério de Empreendedores também, sempre o senhor esteve conosco ali apoiando nos eventos presenciais. Agora não poderia ser diferente a sua participação. Então, para nós, é uma honra ter aqui o senhor conosco. Obrigado. E caminhando para o final, eu queria pedir ao senhor para fazer as considerações finais para o nosso público, né? Eles estão aí acompanhando a gente, como a gente falou, nesses canais digitais hoje. Beleza. Né? E é isso. Bem, Bruno, você está fazendo um grande trabalho. O Ministério de Empreendedores da nossa igreja realmente tem apoiado muitas pessoas. E isso é só o começo. Nós temos novos alvos, novos objetivos. Nós vamos botar aqui 1.000, 2.000 empreendedores aqui, funcionando muito bem, não tenho dúvida disso, pelo caminho que a gente está fazendo. Então, meus parabéns a você e a toda a sua equipe. Parabéns por esse programa, porque ele agrega muito, motiva muita gente, orienta muita gente. E a minha oração é que você não se acomode. O bom pode ser o grande inimigo do melhor. E o bom de hoje pode ser péssimo amanhã. Se hoje você tiver um melhor, talvez amanhã, se tiver algum problema, você fica no bom. Então é bem importante que você não se acomode e que você busque uma vida empreendedora dentro do escopo que você vive, da realidade que você vive, seja ela qual for. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Amém. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um encontro. Quero agradecer a sua participação aqui conosco e se você gostou desse programa, nos ajude compartilhando esse link nas suas redes sociais, no seu grupo de amigos, de trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.